Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Na nossa saga de análise de obras do PAS 3, estamos vendo artes visuais e o professor convidado de hoje é o professor Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso ciclo de análise das obras, hoje a gente vai ver a obra Ciclos Econômicos, do Cândido Portinari, que faz parte de uma obra do modernismo brasileiro, das artes visuais, e que na nossa análise passada a gente já falou sobre o modernismo na arquitetura. Então, para a gente vai para as artes visuais. Para as artes visuais. Então, para a gente poder falar sobre isso, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o modernismo, no Brasil, ele vai se dar por uma influência das vanguardas europeias, que a gente não vai ter como desmembrar todas aqui, mas eu já adianto para vocês que é o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o futurismo. Então, o Brasil... Já anota aí para você dar uma olhada. Já anota aí, volta aí, mas é isso, são as vanguardas europeias. Então, o Brasil vai estar, os artistas brasileiros vão estar muito influenciados por esse período. E, em 1922, eles vão lançar, vão fazer um ato, que vai ser a Semana de Arte Moderna, que vai... Você já comentou, né? Exatamente, que vai inaugurar esse novo período do modernismo aqui no Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna, ela vai ser muito importante, a gente até comentou isso no nosso análise passada, no episódio anterior, não vou voltar nisso, tem esse material para vocês analisarem. Só que o que a gente vai precisar entender é que um dos principais sentimentos do modernismo brasileiro vão estar representados nas obras que a gente vai colocar aqui hoje, que a gente vai analisar, que é esse sentimento de nacionalismo, de representatividade, principalmente de crítica social, tá? Então, o nosso Portinari... de destaque, né? Exatamente, o nosso Portinari vai ser um super representante disso, tá? Bom, entrando então na parte da análise sobre quem foi o Cândido Portinari. Portinari foi um artista brasileiro que nasceu em 1903 e faleceu em 1962. Ele era paulista, nasceu numa fazenda de café, os pais deles eram cafeicultores, ele nasceu onde hoje é a cidade de Brodowski. E ele foi, assim, o que o pessoal chama de um artista do povo, porque ele representou muito os trabalhadores, ele representou muito esse sofrimento que a nossa classe operária, a nossa classe rural passou para que o Brasil tenha se desenvolvido. E ele vai vivenciar esse período, né? Ele vai... A fase histórica que ele passa, ele é muito importante e também é a matéria do PAS 3, né? Exatamente. Esse desenvolvimento da Primeira República. E a gente falou já na análise passada que a gente está falando nesse contexto de Estado Novo, de Getúlio Vargas, de tudo isso. Então, a gente vai ver como ele vai ser um forte expoente, só que de crítica também, inclusive, a esse novo movimento que o Getúlio Vargas estava encomendando, esse movimento de trabalho, de evocação de um novo momento histórico no Brasil, de uma modernização, de uma industrialização, e que se dava na visão do Portinari a qualquer custo. Assim como aconteceu nos ciclos econômicos, no sacrifício humano e nos ciclos econômicos que o Brasil passou para atingir uma suposta prosperidade econômica aí. Então, essa obra aqui, ela vai representar isso, tá? Alguns fatos importantes sobre o Portinari é que ele estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1928, ele vai ganhar um concurso. A gente falou dela também, né, na outra obra. Falamos, ela é super importante. É a escola de artes. Escola de artes. De escola, tipo assim, é a escola mais importante. Os nossos modernistas, os nossos grandes artistas, arquitetos, enfim, vieram de lá, passaram por lá. Então, ele, em 1928, ele ganha um prêmio. Ele faz um retrato do Olegário, esqueci o sobrenome dele, mas é só uma curiosidade, que é uma pessoa importante durante a época. E com essa imagem, ele é premiado por uma viagem para Paris. Ele vai para Paris, ele passa 2 anos em Paris, e lá ele vai ter mais contato com a técnica, com uma estética mais expressionista, ainda mais expressionista, e ainda mais com uma liberdade estética.
né? Que é uma Bem a das cara do características do modernismo. modernismo. Cada um deles vai ter uma liberdade estética. Ele vai ter um contato com o expressionismo, mas ele também vai ter contato com o cubismo. Então você vai ver que ele vai ter... As cores vão ter um significado muito grande para ele, às vezes em maior ou menor escala, em questão de classificação e até mesmo de variação cromática. A gente vai ver que tem obras que vão ter uma maior variação, outras que vão ter menos, mas o Portinari ele fica muito caracterizado, principalmente porque, assim como todo artista que vai para fora do Brasil, ele faz o quê? Sente falta do Brasil. Então, lá... Ele volta com muita nacionalidade. Ele volta com um sentimento de nacionalidade, assim, de nacionalismo muito grande, de representatividade, com esse desejo de representar o povo nas obras dele. Então, como características que a gente vai ver das obras dele, ele vai desconsiderar o que a gente chama de tridimensionalidade na obra. Então, são obras que, por muitas vezes, não vão ter volume, ou não vão ter uma profundidade tão aparente, sabe? Ele vai ser muito influenciado, por exemplo, com aquela obra Guernica, aquele painel Guernica do Pablo Picasso. Então, essa obra, para ele, em 1940, ele visita, né? Ele vai ter uma exposição no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele é um dos artistas com maior relevância para o cenário mundial mesmo. Talvez o mais premiado e o mais reconhecido artista brasileiro fora do Brasil é o Portinari. O Portinari ele é muito, tem uma importância muito grande, e a gente vai ver por outros motivos também. Então, essa característica do mural que ele vai visualizar lá, também vai acabar influenciando os trabalhos que ele vai ter no restante da vida dele, né? Mas uma das coisas que são as mais importantes que ele vai ter é a questão também do trabalho artístico vinculado a uma crítica social e também a uma crítica política. O Portinari, ele vai se lançar a deputado federal em 1945 pelo Partido Comunista Brasileiro. Ele vai ser bem político mesmo, né? Muito político mesmo. Inclusive, nesse ano, eu vou até colar aqui para vocês para trazer a informação correta, mas ele se candidata pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e que naquela época elegeu Luiz Carlos Prestes como senador e Jorge Amado como deputado federal. Então, a gente está falando de uma época, né, de nomes, assim, de muita referência, né, tanto na cultura, quanto na política, quanto, enfim, é uma efervescência, assim, de eventos históricos num curto período. Em 1947, ele candidata-se novamente para a política, dessa vez como senador, não ganha novamente. Dizem até que houve uma possível fraude aí em relação a isso, uma contagem de votos um pouco... meio duvidosa. E, em 1948, perseguido pela ditadura do Vargas. E justamente porque ele tinha esse posicionamento comunista, assim, muito aberto, forte, né? Muito aberto com relação a isso, ele próprio se exila no Uruguai, porque a esposa do Portinari era uruguaia. Ele, inclusive, conhece ela quando ele viaja para Paris. Então, o trabalho dele vai ser muito... reflexo dessa vivência, sabe? De tudo isso que ele vivenciou. Até que em 1954, ele vai ter... Eu estou pulando, fazendo logo um contexto histórico dele completo, tá, gente? Então, em 1954, ele começa a apresentar questões de saúde muito delicadas, investiga-se o que era, ele apresentou, então, intoxicação por chumbo, e ele fica um longo período por conta das tintas. Inclusive, é isso que mata ele. Nossa, inclusive, isso é uma baita de uma interdisciplinaridade com a biologia, que tem a ver com o tema do país 3 de bioacumulação. Exatamente. Fica a dica. E o Portinari é o próprio bioacumulador de tintas no seu corpo. Porque ele vai morrer disso em 1962. Ele morre muito cedo. Ele morre muito cedo. Ele não chega nem a completar 60 anos. Exato. E ele morre justamente por conta dessa intoxicação. Tanto que é o período que ele começa a pintar com lápis de cor e giz de cera também por conta disso. Para poder fugir disso. Poder fugir disso. Ainda assim, ele, desobediente como todo artista, entre 1954 e 1956, ele pinta os seus trabalhos, talvez os mais conhecidos internacionalmente, que são os painéis Guerra e Paz, que estão na sede da ONU. Né? E aí ele presenteia a sede da ONU. Inclusive, esses painéis vieram para o Brasil para uma exposição, acho que em 2010. E eles são imensos, assim, as dimensões deles são bem grandes, assim. E essa característica dele por pintar painéis, por ter
essa intenção mesmo de representação da nossa história e desses fatos históricos numa dimensão tão grande, não é à toa. O próprio Portinari, ele vai ser um grande entusiasta do movimento muralista. O que é esse movimento muralista? Acho que a gente até chegou em algum momento comentar sobre ele em algum dos outros vídeos. Também. Mas o muralismo é o seguinte, pessoal. O muralismo é um movimento artístico que aconteceu durante a Revolução Mexicana, entre 1910 e 1920, contra o ditador Porfírio Dias, que passou 30 anos no poder. E foi um movimento onde a própria população, artistas e intelectuais, pintavam murais em prédios públicos, murais públicos como um todo, representando essa valorização da cultura popular, representando esses elementos revolucionários, esse sentimento revolucionário que as pessoas estavam vivendo na época. E o grande representante desse movimento no México um dos grandes representantes, mas o que é mais comum a gente escutar é o Diego Rivera, que era o esposo da Frida Kahlo. Então tem um processo aqui de interdisciplinaridade e a gente vai ver como essa obra aqui, Ciclos Econômicos, para a gente estudar ela, a gente vai ter que ter muitas ramificações de entendimento. Até porque ela fala de um longo período histórico, né? Exatamente. Um período aí de, sei lá, 400 anos, 300 anos. Então, é importante a gente ter essa consciência, porque esse sentimento revolucionário e de crítica social vai estar muito vinculado ao trabalho do nosso Portinari. Tá? Então, essa característica do mural vai influenciar ele como um todo, não só com a questão da pintura em mural, mas também dos azulejos em murais de azulejo também, como a gente falou na análise passada, na arquitetura, no Palácio Capanema, que tem murais dele de azulejos. E dentro do nosso Palácio Capanema tem a Sala Cândido Portinari, que tem a nossa obra Ciclos Econômicos. Do Inception, que a gente falou. A essa altura, se você já viu o episódio passado, você parou para ver o filme, porque o filme é muito bom. E a gente tá dentro de um sonho. Exatamente, é exatamente isso. É um sonho dentro do sonho dentro do sonho. Sabe quando você dorme, você está dormindo, e você acorda, só que você não acordou, você ainda está dentro de outro sonho? É mais ou menos isso. A gente... para você fazer a análise dessa obra aqui, você precisa ter feito... Você tem que entrar no Palácio Capanema. Você tem que entrar no Palácio Capanema para depois entrar no andar... eu esqueci qual que é o andar dele. Na Sala Cândido Portinari. Inclusive, então, o que a gente vai ter aqui de registro sobre ele, né? Que a gente vai precisar entender sobre o nosso querido Portinari. Ele vai ter essa representação das figuras humanas, os prazeres, os desejos, os anseios físicos, psicológicos, emocionais. Ele vai ser um artista muito engajado politicamente e vai representar principalmente essa questão das angústias e dos sofrimentos, né? Principalmente por conta dessa origem camponesa dele, porque como ele nasceu numa fazenda de café, ele via muito os trabalhadores de café com as suas mãos muito, muito machucadas, os seus pés muito machucados. Então, vai ser uma característica da estética dele, inclusive, essa monumentalidade é o nome que vai se dar para essas extremidades desses trabalhadores rurais. A gente vai ver que o trabalho dele vai estar sempre vinculado a essa imagem do trabalhador rural, não como um herói nacional, mas representando a força deles. Então, as mãos dos trabalhadores, os pés, e todos eles, na verdade, vão ser... São troncos largos, são pessoas fortes, assim, ó. Punho, você percebe pelo punho, pelo antebraço, uma coisa meio Popeye, assim, sabe? Todo mundo é meio fortinho, assim, meio troncudo, mas é isso, assim, e o fato dele representar as pessoas descalças faz também muito uma menção simbólica a esse movimento de valorização da nossa ancestralidade, das nossas raízes, por isso que as pessoas estão ali literalmente pé no chão, tá? Então, a nossa obra em si, os Ciclos Econômicos, foi produzida em 8 anos, tá? O painel Ciclos Econômicos, ou Ciclos Produtivos, mas na prova vai aparecer Ciclos Econômicos para vocês. Está dentro do Palácio Capanema, foi encomendado pelo próprio Getúlio Vargas, ele mesmo vai até o Portinari, eles ainda não tinham essa rixa, a rixa política ainda não tinha nascido. Então, ele próprio, o Vargas, que encomenda esse trabalho com o Portinari, e o Portinari vai lá e adorna uma sala inteira que a gente tem
dentro do Palácio Capanema. Inclusive, fiquei sabendo, eu tenho uma amiga que trabalha no IFAM, e aí depois da nossa gravação passada, eu fui me informar sobre como é que está a questão da visitação. A visitação dele está aberta, o prédio em si já está aberto, inclusive, mas alguns andares ainda estão passando por restaurações, né? É o caso, por exemplo, da sala do Portinari Ciclos Econômicos. Então, essa obra, para a gente ter acesso a ela, realmente só via online. E eu deixo aqui a dica para vocês. Tem um site que quem inclusive, cuida e administra é o próprio filho do Portinari, que chama portalportinari.org.br, algo assim. E lá você tem assim um acervo. E é a fonte, né? É a fonte matriz do trabalho dele. Tá? Então, inclusive lá que a gente tem como entender um pouco mais do trabalho e essa evolução mesmo histórica do trabalho dele. Então, para a gente falar disso, a gente precisa entender o seguinte: o que esses painéis vão representar? Eles vão representar o ciclo produtivo do Brasil, desde o ciclo do café até o ciclo industrial, que era justamente o intuito do Getúlio Vargas quando encomendou esse trabalho com... Então ele queria dar aquela valorizada, né? Essa valorizada. E essa o que representada, é contrastante, né? Com a crítica social que Portinari traz, com essa valorização das extremidades, da força do pé descalço. Querendo ou não, acaba fazendo parte do próprio processo de crítica. Ao mesmo tempo, ele é um processo de autovalorização. Um populismo, né? É um populismo, exatamente. Trazendo uma atenção para aspectos também compositivos da nossa história. Então, o ciclo da escravidão no Brasil, esse ciclo do trabalho análogo à escravidão também, porque a gente vai perceber aqui obras que já fazem parte de um ciclo pós-escravidão, pós-independência do Brasil, pós-proclamação da República, mas que ainda assim vão estar com um sentimento muito importante aqui de representação da nossa história. Tá? Então, mesmo com isso, mesmo com esse sentimento e essa briga política entre os dois, o Portinari vai representar muito bem esses ciclos econômicos para a gente. A obra em si, gente, são 12 painéis, tá? Dentro do Palácio Capanema, na sala do Portinari, são 12 painéis que estão adornando a sala. É uma sala, é um grande salão, assim, com mesas, cadeiras e tudo, e tem esses painéis acima das portas, acima da entrada. Então, as pessoas entram pelo espaço e acima desse espaço, ela é rodeada por esses painéis. Só que nem todos a UNB vai cobrar. O que a UNB vai cobrar? 6 deles, que são o pau-brasil, o gado, o café, o algodão, a borracha e o ferro. E eu recomendo que vocês façam essa análise cronológica. Por quê? Porque cada uma delas também vai ter uma importância, uma representatividade cronológica com esse período, tá? O que a gente precisa entender, então? Essas obras, então, elas vão ter... Cada painel mede de 2,80 de comprimento, eles são painéis quadrados, né? Então, é uma técnica a técnica que ele utiliza é o afresco para poder ornamentar esse salão, né? Que é o salão de conferências, a Sala Portinari. Ele demora 8 anos para poder pintar esses painéis, né? O próprio afresco, ele tem uma característica... Ele demanda tempo, né? Demanda tempo. E outra coisa, é uma das técnicas mais antigas, né? Em relação à pintura, né? Sabe aquela obra A Última Ceia, do Leonardo da Vinci? Sim. É um afresco mal feito pelo Da Vinci. Ele não tinha conhecimento técnico para poder produzir aquele trabalho. Por isso que essa obra já passou por tantas restaurações. O caso do Portinari, não, ele fez corretamente. E por isso que essa obra está bem conservada até hoje e tudo mais. O que é isso? Como que faz essa técnica do afresco? Né? Você pega a tinta e você vai aplicando ela sobre camadas de gesso, só que ainda úmidas. Então, você vai aplicando a tinta de modo que ela vai penetrar no gesso. Exatamente, vai penetrar no gesso, ali no reboco, e ela vai estar fixada na parede. Não como uma tinta nas paredes que a gente costuma ver que descasca com o tempo. Mas como ela vai estar incorporada, ela vai ter uma durabilidade muito maior. Então, nesse ponto, a gente pode, então, passar para a análise de cada uma dessas obras. Tá? O que a gente vai ter aqui em relação a cada uma delas?
Cada uma delas, pessoal, vai ter um processo de representatividade, até mesmo cromática, de tudo aquilo que está sendo representado, que vai ser importante a gente entender, tá? O primeiro deles, então, é o pau-brasil, né? Entre os outros, só para poder exemplificar para vocês quais são os outros, a gente ainda tem que não tá, que a UNB não vai cobrar, mas tem a cana, o cacau, a carnaúba, o fumo, e tem algum outro que eu esqueci também, que não está aqui, e o garimpo, tá? Então, todas essas, o garimpo e o mate. Então, todas essas, na verdade, elas não estão tão representadas, a UNB não vai cobrar isso, porque não está na matriz. Mas, ainda assim, é importante que a gente tenha consciência... Até porque é uma obra contextual, né? Ela exige todo para compreensão. Exatamente. Então, eu recomendo que vocês façam essa análise desse ciclo mesmo, porque é um ciclo, na verdade, histórico, né, de extração, de produção, de economia no Brasil, mas que é importante a gente entender alguns processos em relação a cada um deles. No primeiro, então, quando a gente olha para a imagem aí do pau-brasil, que vai aparecer aqui para vocês, a gente percebe aí trabalhadores com características indígenas, né, a gente percebe aí pelo cabelo e tudo mais, e pelas tonalidades de vermelho, né, o pau-brasil, ele era extraído aqui do Brasil, ele era muito valorizado fora daqui do Brasil e na Europa por um processo específico. Você sabe qual que é? Não. O que ele era utilizado? A cor dele, a tonalidade dele é vermelha, né? E eles extraíam do pau-brasil a tinta, a coloração para poder fazer a pigmentação de roupas, de tecidos, de tudo que vocês imaginarem, eles usavam a extração desse pigmento. O pau-brasil em si, ele não é uma madeira muito grossa. Não sei se vocês já viram o pau-brasil. Ele é, na verdade, até uma madeira... Ele é um tronco mais fino. Um tronco fino. Então, ele era utilizado para poder fazer móveis, mas muito também... isso eu sabia. Por a questão de você usar também ele como pigmento. Mas realmente, uma madeira bem vermelha. Bem vermelha. Então, por isso que aqui nesse quadro ele representa... Tem muitos tons de vermelho aqui, né? Tem tons mais terrosos. A gente tem diferentes representações do trabalhador no campo, trabalhando aqui, fazendo a sua extração, né? E esse trabalhador é quem? É o indígena. A gente percebe pelas características do cabelo, dos olhos, que são olhos um pouquinho mais puxados. Então, esse detalhamento que o Portinari teve, essa preocupação de representar, é importante para a nossa análise, tá? O próximo ciclo, o gado, né? Principalmente aqui no Brasil, com a extração do leite, do couro, da carne de gado, né? A gente percebe aqui, na verdade, como que o próprio Portinari trouxe a importância do gado, porque o gado é uma figura central no quadro, né? O gado é o que está no centro superior do quadro. Os trabalhadores estão ao redor do gado. Por quê? Porque o foco é o animal mesmo, é essa extração. E ele está até mais posado. Se a gente olha para a imagem, você percebe que temos 5 animais aí representados, 5 gados, 5 bois, enfim, vacas, sei lá, e eles estão de frente para a obra. E 2 homens que estão representados estão de costas. O que isso significa, professor? A gente percebe com isso também, como desde o quadro anterior, o nosso Portinari, ele faz uma técnica de sombreamento para trazer um pouco mais de dramaticidade para esse quadro e também para poder representar que essas pessoas não têm cara. Esses trabalhadores, eles não são importantes, eles estão de costas para quem observa, porque eles não são o que importa. Não é o destaque. Eles, inclusive, têm uma postura de passiva em relação àquilo. A gente percebe por essa mulher que está sentada no chão, com os braços sobre as pernas, e com um olhar um pouco vazio, assim, com um olhar um pouco perdido, porque para ela é simplesmente mais uma engrenagem dessa máquina. O próximo trabalho é o café, certo? A próxima pintura é o café. Acho que é uma das mais famosas desse ciclo, né? Então, é porque confunde-se muito com a obra Café, do Portinari, que a gente já, com certeza vocês já viram. Façam essa pesquisa, porque tem uma obra dele chamada Café, exatamente, que é uma das mais conhecidas do trabalho dele. Ah, sim, é mesmo. E é muito característico. Lembra bastante, é uma obra muito conhecida. Então, só tomem cuidado para não misturarem essas informações. Mas nessa daqui do ciclo do café, principalmente que fez muito sucesso aqui no sudeste do Brasil,
a gente percebe aqui, mais uma vez, uma figura sentada, uma pessoa que parece ser uma mulher, também com um olhar um pouco perdido, com os braços sobre as pernas, com um olhar distante. E atrás é a primeira vez que a gente vê a figura de um capataz, de um mandante, né? mandante, uma pessoa que tá mandando nesses trabalhadores. Então, esse quadro já começa a representar. Ele é o único de calçado, né? Ele é o único de calçado, excelente observação, porque era uma característica, os escravizados eles não usavam calçados, inclusive era uma das situações mesmo para a gente reconhecer uma pessoa, uma distinção entre os dois, entre um escravizado, um escravo livre e ainda um escravo ainda naquela condição. Inclusive por isso eu sempre vejo muito sobre isso, né? Como, fazendo só um parênteses para vocês, como que esse processo e esse símbolo de estar descalço e ter um sapato é muito importante para os grupos de populações negras. E é por isso, inclusive, que eles gastam tanto, né? Eu já ouvi falar isso no podcast do Mano Brown. O Mano a Mano, ele fala muito sobre isso. Ele fala, é por isso que o negro de periferia, ele gosta tanto de tênis caro, porque durante muito tempo o trabalhador tinha que ir a pé e descalço para o trabalho. E ele trabalhava descalço. Então, é um símbolo de emancipação, de liberdade para eles, um tênis. Então, é muito importante a gente também fazer essas conexões e ver como que isso está sendo representado aqui no quadro, com essa ideia do café. Trabalhadores de costas para o observador, com o rosto baixo, esse outro levando uma saca de café, com certeza ali de pelo menos 50 quilos, sobre a sua própria cabeça, e a gente percebe como a expressão dele está ainda mais dramática, mais emocional, cansaço mesmo. No outro quadro, a gente tem o ciclo do algodão, que teve uma proeminência muito grande no Nordeste brasileiro, e a gente percebe como o algodão faz um contraste com as trabalhadoras e com as mulheres ali, e com os homens que também estão trabalhando, por conta dessa questão da pureza do algodão, da cor clara, da cor branca nele representado, e esses trabalhadores descalços trabalhando ali nesses locais. Perceba, nesse quadro a gente consegue ver com muita evidência a questão da perspectiva, ou seja, essa não representatividade que o Portinari coloca para a gente reconhecer a tridimensionalidade. Então, no fundo, essa casa, esse quarto, esse alojamento onde está ali, que está representado por esse portal, a gente vê que é um desenho quase infantil, né? Quase um desenho de criança para representar uma casa e tudo. Então, ele não tem esse interesse de fazer uma representação realista, naturalista do quadro. É muito simbólica, certo? Depois disso, nós temos o ciclo da borracha, que vai ser muito importante para a gente entender aqui também, já num processo aqui já bem mais contemporâneo, vamos dizer assim. Já é mais próximo. Já é mais próximo do que a gente está falando aqui do século XIX, da extração do látex a partir dos seringais, dos seringueiros, sendo representados aí. Essas árvores onde eles vão produzindo esses sucos para cair o látex e criar a borracha, né, que teve um papel muito importante também na questão geográfica, né? Todos esses quadros, eles têm uma representatividade muito grande e uma influência muito grande no aspecto geográfico, né? Então, cada um deles vai ter como é que eu posso dizer? Um impacto ambiental muito grande, né? Aqui, por exemplo, na floresta amazônica, né? O outro do algodão que a gente estava falando no Nordeste brasileiro. E falando em ciclos, coincidindo com a matéria de história, né? O ciclo da borracha, do algodão e do café tem tudo a ver com a história do Brasil no período que é cobrado no País 3. O papel já remete ali para o período pré-colonial e tudo mais. O gado está meio dissolvido ali no meio, chega na Primeira República, com a República do Café com Leite. Mas acho que esses três últimos, né, são os de mais relação com o tema do País 3. Exatamente. E o último de todos é o ferro. É o ciclo do ferro. E aí a gente novamente volta com as cores vermelhas mais fortes para representar o calor. Ao mesmo tempo, os próprios trabalhadores estão sendo iluminados por esses materiais incandescentes, só que o ambiente das minas
o ambiente de produção do ferro são ambientes muito escuros, né? São locais fechados. Então, a gente consegue perceber, esse quadro é o quadro com mais tonalidades escuras, mas que em todos eles a gente percebe essa tonalidade de tons terrosos, do vermelho. O algodão é o que é um pouco mais bucólico, que já tem tons mais azuis, cores um pouco mais frias, né? A maioria deles tem tons terrosos ou cores quentes. Então, tudo isso são modelos, né? São informações que a gente precisa ter para poder fazer uma boa análise dessas obras, com esse conhecimento, com um entendimento de que o trabalho do Portinari ele foi muito importante para o Brasil, ele segue sendo muito importante, e também porque ele tem uma interdisciplinaridade com muitas outras matérias do nosso PAS 3, tá? Então, pessoal, aproveitem essa obra. Não é uma análise que a gente consegue fazer ela rápida. Não, de jeito nenhum. São 6 obras para começar, né? São 6 obras e importa muito o ciclo histórico, né? O contexto histórico da época, o contexto histórico e biografia do artista e o movimento artístico que ele está empregando aqui. Então, a gente precisa ter muito um background, um conhecimento pregresso sobre esse conteúdo para a gente conseguir extrair dele qual vai ser a nossa análise que a gente vai ter. E a análise dele vai ser justamente disso, sobre... É isso que o Paz gosta. Como que esses quadros, qual foi a importância desses quadros, inclusive para outros artistas modernistas, se esse trabalho ele foi reconhecido, e foi reconhecido, sabe, por muitos outros artistas da época. Então, é muito importante que vocês façam essa análise e busquem também uma bibliografia de exercícios baseado nisso daqui e no modernismo brasileiro, para poder estar bem preparado para a nossa prova. Uma bela de uma análise feita. Muito obrigada, prof. Certo? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.